Olá, pessoal. A gente está voltando aqui às atividades da disciplina Fundamentos do Design Digital. E para isso, vamos fazer uma revisão do que a gente viu até o período pré-pandemia. As aulas sobre o que é design e o que é a relação entre design e arte, eu não vou retomar elas, mas eu coloquei alguns vídeos para que vocês vejam essa discussão, até para vocês terem outros pontos de vista dessa discussão. O que a gente vai fazer agora é um breve resumo do que a gente viu em relação ao início da discussão sobre fundamentos do design, começando com a aula sobre ponto, linha e plano. Só para a gente ir relembrando o que é, na verdade, esses elementos, né? O design em si, ele é a representação visual de uma ideia. Então, visual ou física, né, de uma ideia. Então, a gente tem elementos que compõem essas relações para que fique mais claro de desenvolvê-las e representar essas mensagens. Então, o primeiro elemento de design que a gente vai falar é o ponto. Ponto é o elemento principal, o mais simples. A gente consegue enxergar pontos em todo lugar que a gente olha, né? E a partir da utilização desses pontos que a gente pode criar os outros elementos visuais, né? Por exemplo, né, quando ligados, os pontos são capazes de dirigir o olhar. Ele tem uma função, uma mensagem bem própria, de acordo com o lugar e o contexto a qual ele foi aplicado. Por exemplo, né, o ponto final, né, ele tem uma representação gráfica e uma representação de mensagem, de contexto bem próprio. Quando a gente está dizendo que os pontos eles dirigem o olhar, é justamente isso. A gente tem a aplicação de pontos em diversos contextos, né? Os pontos agrupados eles podem desenvolver, montar uma imagem. E, claro, quando ele diz direcionar o olhar, tem toda essa relação, né, do ritmo e da frequência. A gente vai falar sobre esses elementos mais tarde. Existem estilos de arte que utilizam os pontos como meio de representar as suas ideias, né, que a gente chama de pontilhismo. Ela foi aplicada em diversas obras de arte desde séculos passados. Porém, é no meio digital que a gente pode ver a relação direta entre a utilização dos pontos e o design em si. Porque é só a gente substituir o ponto pelo pixel. O pixel nada mais é do que um ponto representado na tela, onde ele cria uma imagem. E a partir desses pixels e a ativação deles, a gente pode criar todas as outras representações na tela. Por isso que o ponto ele é o principal elemento do design, onde tudo começa. E aí a gente pode aplicar também o ponto para representar algumas representações visuais que podem ser utilizadas em identidades visuais, né, marcas, e aí colocar alguns ritmos. E uma coisa que eu acho legal é que o ponto, ele também pode, dependendo do contexto, ele pode ter diversos sentidos, né? Por exemplo, se você está assistindo um filme e de repente aparece um ponto vermelho na testa de um protagonista, de um personagem do filme, você sabe o que aquilo quer dizer, né? Que o protagonista, o personagem do filme, ele está correndo perigo. Porque já tem essa representação, né? O que é que ele significa, o que é que está por trás. Então, o ponto não é só o ponto por si só, mas é a representação do contexto a qual ele é aplicado. O segundo elemento é a linha, que nada mais é do que vários pontos em sequência muito juntos. E aí você vai criando a percepção visual da linha, né? A linha ela é um rastro de pontos, é uma representação simples, mas ela pode ser bem variada, né? Porque linha tem direção, linha tem padrão. E aí você pode utilizar esses elementos, né, visuais para que você possa desenvolver e contar a sua história, né?
linhas você pode contar e transmitir várias mensagens diferentes. Por exemplo, a linha de vida, né? A linha da vida, que é naquelas monitores de monitoramento cardíaco. A linha está lá representando os batimentos. Você tem as linhas de frequência de onda, que é a representação visual do que acontece ao nosso redor. Você tem a linha do tempo, que é a forma da gente dizer que o tempo é linear em relação a linhas, e segue com uma sequência de ação após a outra. E quando você quer contar a história, você tem vários tipos de linhas curvas, linhas paralelas, verticais, onduladas, horizontais, diagonais, tudo isso representando alguma coisa. E você também, com as linhas, você pode direcionar o olhar, né? Porque eu falei isso nos pontos, mas as linhas nada mais é do que pontos muito juntos. Então você pode direcionar os olhares, né? Você pode dar representação de convergência e divergência, né? Se você tem um ponto de fuga lá, todas as linhas elas vão se voltar para esse ponto. Então você tem um ponto e linhas representando uma mensagem. E essas linhas elas podem ser trabalhadas para fazer arte ou para criar elementos visuais para contar uma história, a representação deles. Ela é muito bem aplicada no design porque cada vez mais elementos você consegue usar, melhor é a mensagem que você quer transmitir, né? Através das linhas você pode fazer esquemas mais detalhados daquilo que você quer representar. Através das linhas você pode criar grids, você pode criar rachuras, você pode fazer várias aplicações dessas linhas. O terceiro elemento é o plano. O plano, assim como a linha é uma sucessão de pontos, o plano é uma sucessão de linhas paralelas muito juntas. E dessa forma você cria o plano. Você tem as mesmas características da linha, né, mas você começa a visualizar uma forma. Essa forma pode ser várias formas. Você pode ter formas quadradas, redondas, mas mesmo assim, no fim, ela é uma representação de linhas. Tanto se ela for vazada, né, que aí você tem as linhas formando esse plano, ou se ela é sólida, né, se ela é preenchida, você tem essas linhas em sequência. É uma representação mental do como é formado esses planos, né? Você tem esses planos, a partir da nossa compreensão matemática, né? Os planos, ela é o que dá forma à nossa tridimensionalidade. Você tem o plano Y, você tem o plano X, você tem o plano Z. E aí você pode criar a sua tridimensionalidade para conseguir e desenvolver os seus projetos. E aí no design você tem a aplicação desses planos para contar mais histórias, né? Como eu disse, quanto mais elementos você tem sendo aplicados, melhor é a utilização e a criação dos seus contextos. E claro que através da utilização de formas a gente pode fazer um contexto aplicado a projetos gráficos e projetos digitais, como cartazes ou aplicativos. A maioria dos aplicativos eles utilizam as formas para a divisão dos seus conteúdos e fazer com que fique bem entendível, né, o que ele quer desenvolver, o que ele quer transmitir. E por último, né, uma forma que é uma extensão, né, se a gente for continuar nessa relação de coisas paralelas que formam um outro elemento, você tem os sólidos, né? Os sólidos são planos em paralelos, muito juntos, e aí você tem essa formação de sólidos. Não é um elemento fundamental, né, do processo de design, mas a gente pode somar isso aos nossos fundamentos. Um fundamento extra, né? Então, terminamos, né, esses três primeiros, ponto, linha e planos.